Programa Mulher, com Laís Araújo. Oferecimento Unimar EAD, tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Pra descrever uma mulher, não é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro que ela é. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do nosso programa Mulher, nosso encontro semanal, toda quarta-feira aqui no seu canal 4. Lembrando que você pode nos acompanhar aí pela TV convencional, né? Aqui na nossa região, Marília e região, e também pelo nosso Facebook, de qualquer lugar do mundo, TV Canal 4 Marília. Você entra lá e você consegue acompanhar o nosso programa na íntegra, consegue assistir depois também. Se de repente você quer ver alguma coisa aqui, mas está ocupado, não consegue ver agora, consegue voltar lá depois e assistir com calma, rever alguma atração, alguma entrevista aqui do nosso programa. Aproveita para compartilhar com seus amigos que estão fora, né, e que você quer que acompanhe o programa Mulher. Então, o Facebook está aí para nos ajudar nessa missão. Você também pode aproveitar o Facebook para participar do nosso tradicional sorteio de brindes. Hoje tem brindes, tem presentes especiais. O sorteio acontece no final do programa e para participar é fácil. Você pode participar aí pelo Facebook, deixando o seu nome ou seu bairro, se você for aqui da cidade de Marília, ou nome e cidade. É importante deixar um sobrenome também, tá, gente? Para a gente conseguir diferenciar aqui nome e cidade se você for da região aqui ou estiver nos acompanhando de outro lugar. Também pode participar pelo telefone 3454-4000. Você pode ligar aqui, o Antônio vai te atender. Você fala que quer concorrer a prêmios e ele já vai anotar seu nome e você também já estará participando do sorteio. Você pode aproveitar também tanto o Facebook como o telefone para mandar recadinhos especiais pra gente aqui, viu? Participar, mandar sugestões, falar o que vocês estão achando do programa. Enfim, Facebook aí, o telefone, né, são os nossos meios de comunicação aqui. É o meio mais fácil de eu conseguir conversar com vocês aí em casa. Então aproveita e participa junto com a gente. Tem muita coisa legal no nosso programa de hoje. A gente vai começar com uma entrevista falando sobre endometriose. Eu convidei a doutora Carol, ela que é médica ginecologista, para tirar algumas das principais dúvidas. Essa foi até uma sugestão de uma telespectadora aí que nos assiste, né? E pediu essa sugestão de pauta aqui no programa. Isso que é bacana, a participação de vocês também. Tem muita música com o grupo É Pra Sambar, da cidade de Tupã, que está aqui com a gente hoje. Vão ficar o programa todo com a gente. Eles se apresentam na próxima sexta-feira aqui em Marília, mas eles que vão contar tudo pra gente daqui a pouquinho, tem que ficar ligado. A gente vai falar também sobre o Dia do Teatro. Você sabia que o Dia do Teatro é comemorado nesta quinta-feira, dia 19 de setembro? Então a gente vai receber o Juliano, que é ator, para contar aí um pouquinho desse mundo, como é fazer parte do teatro. E ainda vamos falar sobre o mês da diversidade. A terceira edição da Parada da Diversidade acontece no final do mês. Tem várias ações ocorrendo durante o mês todo e vocês vão poder ficar por dentro também do que está rolando na cidade. E além de tudo isso, muito mais, viu, gente? É só ficar ligadinho, é só participar aqui junto com a gente. E para começar, eu já quero aproveitar e convidar a doutora Carol Profeta, ela que é médica ginecologista, para a gente bater um papo sobre endometriose. Doutora, seja bem-vinda. Um prazer te recebê-la mais uma vez. Por favor, fique à vontade. E vamos falar desse tema que foi uma sugestão até do pessoal que nos assiste, que é a endometriose. Tem muita dúvida ainda nesse assunto, né, doutora? E hoje
A endometriose, ela comete 1 a cada 10 mulheres, né? Eu andei pesquisando um pouquinho, é um número até alto, né? E no Brasil são estimados que cerca de 7 milhões de mulheres têm endometriose. É um número alto. E aí surgem muitas dúvidas, né? Mas para a gente começar, o que é o endométrio? Primeiro eu vou agradecer, muito obrigada pelo convite mais uma vez de estar aqui com você. E é um prazer estar aqui esclarecendo essas dúvidas, que sem dúvida é uma doença que aumentou muito nos últimos anos. Eu não sei dizer se aumentou o diagnóstico, se aumentou o número de doença, mas é uma doença muito prevalente em todas as mulheres dessa faixa etária, de 25 a 40 anos, que é uma idade muito fértil. Então, para começar, o endométrio, se a gente imaginar que o útero é como se fosse um formatinho de uma pera, é desse tamanho, a parte de dentro, que é o que faz a descamação todos os meses, que tem o fluxo menstrual, é a mucosa, e essa mucosa é o endométrio. Então, é o tecido de dentro do útero. E aí a endometriose, ela é o quê? Então, a endometriose é a doença, é esse endométrio fora do útero. Então, todas as vezes que a gente tem essa mucosa em outro lugar, que não é o lugar natural dela, que é dentro do útero, a gente fala que é uma endometriose. A endometriose, ela pode estar em vários lugares. Ela pode estar na trompa, ela pode estar no ovário, ela pode estar no intestino, ela pode estar na bexiga. Então, todas as vezes que a gente tem esse tecido fora, a gente fala de endometriose. E quais são os principais sintomas aí que a mulher deve ligar aí o sinal de alerta? Na verdade, a gente sempre fala que o sintoma é o que vai direcionar realmente. E a gente sabe que a endometriose, ela pode surgir desde o começo da menstruação. Então, aquela dor da menstruação, fora do normal, fora do padrão, isso é o primeiro sinal de alerta. Porque o que a gente faz é o diagnóstico tardio. Então, a gente faz o diagnóstico quando a endometriose já está um pouco mais avançada, que aí tem as complicações da infertilidade e tudo mais. Então, o sinal principal é a dor no período menstrual. E fica até uma orientação aí, né, para as meninas jovens que acabaram de menstruar. Normalmente fica com aquele receio da primeira consulta ao ginecologista, não sabe o que realmente, até onde aquela dor é normal ou não, e aí surgem realmente muitas dúvidas. Então, a importância também dessa primeira consulta logo após a primeira menstruação, até mesmo antes, né, doutora? A gente sempre tem falado da medicina preventiva. Então, sempre que começar a perceber a mudança no corpo feminino, que é surgindo o aparecimento das mamas, dos caracteres sexuais secundários, é a hora de você mudar do pediatra para o ginecologista. Nada impede também de ficar os dois juntos, mas é que, na verdade, começa a direcionar mais o atendimento. E assim, o que acontece muito é que assim que começa o período menstrual, que começam as cólicas, que seria a hora da gente fazer o diagnóstico, entra com anticoncepcional. E aí acaba mascarando todo o processo, porque aí o fluxo menstrual vai diminuir, as dores também vão diminuir e a gente só descobre depois que a doença já está avançada. E como que é esse diagnóstico da doença? O diagnóstico é sempre clínico, então é sempre a história da paciente. Então, a gente que é ginecologista e trabalha com isso, tem que estar sempre atento a essas queixas. Mas ela vai chegar no consultório com essa história da dor e aí vai acender o seu alerta para poder investigar aquilo dali. O diagnóstico, geralmente, a gente faz com um exame de ultrassonografia, mas a gente sabe que também que é operador dependente. Então, se quem está do outro lado da máquina não tem a capacidade para ver aquilo lá, não vai conseguir ver nada e vai ter um exame normal. E, na verdade, não é. Tem que ter um preparo específico para fazer esse tipo de ultrassonografia e, geralmente, a ultrassonografia transvaginal, que é aquela que coloca o aparelho dentro da vagina. Então, tem que ter iniciado a vida sexual para conseguir fazer o exame. E aí, as pacientes que não tiveram esse início sexual ou que, às vezes, precisa de alguma diferencial, a ressonância. Mas isso aumenta muito o custo, né? Então, como que a gente faz? E às vezes também não é específico, porque são cortes que você faz e esses cortes podem, às vezes, não mostrar um foco muito pequeno. Então, a gente sempre tem que usar mais a clínica. A gente fala que a clínica é soberana nesse momento. Então, se ela tem história e geralmente na faixa dos 25, 30 anos, começa com algum sinal secundário da endometriose, a gente já fecha o diagnóstico. E qual é a causa? Tem uma causa na endometriose? Aí você me apertou porque não tem. Na verdade, a doença ela é multifatorial. Então, não é a única coisa que vai gerar a doença. Então, em 1920, uma coisa mais ou menos assim nessa época, foi levantado a hipótese da menstruação retrógrada. O que é isso?
quando você tem o fluxo menstrual, sai pela vagina e um pouco reflui pela trompa também. Então, esse sangue cai na cavidade abdominal e aí o foco de endometriose aparece daí. Mas se a gente pensar, todas as mulheres têm esse fluxo retrógrado, na verdade 90% das mulheres terão esse fluxo, mas não são todas que desenvolvem endometriose. Então tem uma coisa a mais. E aí desenvolveram depois a teoria da imunidade. Então, quer dizer que o seu sistema imunológico não tem a capacidade suficiente de destruir essas células endometriais que caem na cavidade abdominal. Então, aí tem, primeiro, a teoria multifatorial, né, que vem da imunidade e do fluxo retrógrado. E agora tem uma outra parte, que é a parte genética. A gente não sabe qual é o gene envolvido nisso, mas que, por exemplo, se a mãe tem endometriose ou a irmã, a chance de você ter endometriose é muito maior. Era até a minha próxima pergunta, se poderia ter alguma relação com hereditariedade, né? Realmente com genética. Quando eu comecei a estudar endometriose, que foi em 2005, que quando eu entrei na faculdade, na parte ginecológica, não falava muito dessa parte genética. A gente tinha a ideia, mais ou menos, que era assim, mas não tinha essa coisa tão firme. E hoje, a medicina genética está muito mais desenvolvida e eu acho que logo a gente vai conseguir identificar esse gene e saber quem tem predisposição de desenvolver a endometriose. E uma dúvida frequente também é se é possível engravidar com a endometriose. Quem é diagnosticado com a endometriose, se essa paciente consegue engravidar. Então, se a gente analisar as pacientes que precisam do processo de fertilização, um grande número dessas pacientes são pacientes portadoras de endometriose. Mas a gente sabe que dessas pacientes que têm endometriose, em torno de 50% conseguem engravidar naturalmente. Então, eu estava vendo hoje no Instagram, tem a Tata Werneck, por exemplo, que ela sempre falou muito de endometriose e engravidou espontaneamente. Então, a gente tem uma amostra de 50% que conseguem engravidar naturalmente. O restante precisa partir, sim para a fertilização, mas nada impede. Então, a gente sempre fala que o tratamento da endometriose também, ele também é multidisciplinar. Então, não é só com o ginecologista que você vai tratar o seu problema. E como que é feito esse tratamento? A gente tem o tratamento medicamentoso, né? Então, assim, depende do grau que está essa endometriose e depende também do desejo dessa paciente. Se ela tem um desejo de engravidar, né? Se é uma paciente de idade fértil, se é uma paciente adolescente. Então, depende muito da fase que você está. Então, geralmente, o tratamento medicamentoso, que é com uma medicação que vai inibir o estrógeno, que é quem alimenta as células endometriais para elas proliferarem. Então, essa é a primeira escolha. Depois, o tratamento cirúrgico. Mas a gente sabe que a cirurgia não é suficiente para tirar todos os focos, né? Então, acaba mais sendo um controle da doença nas pacientes que não querem mais gestar, né? Então, são as duas formas que a gente tem. E tem um tratamento também multidisciplinar, como eu disse, que aí você tem um acompanhamento nutricional, de atividade física. Até a microfisioterapia tem tido um resultado bom, a acupuntura, porque isso ajuda a aliviar o estresse, que é uma das outras causas que eu acabei não dizendo para você, que a parte emocional tem muito fator nisso. Então, interfere no meu sistema imunológico e aí você aliviando a ansiedade, aliviando o estresse, a gente já sabe que controla bem a doença. Olha que legal. E a doença tem cura? A cura é difícil, porque a gente sabe que tem pacientes que não têm útero, por exemplo, e têm endometriose. Então, não adianta a gente tirar o útero que às vezes não vai sarar 100%. Então, a doença tem controle, mas cura não tem. E o que seria a endometriose intestinal? Então, a endometriose ela pode estar em qualquer parte que a gente fala que é a pelve, que é do umbigo para baixo, né? Então, ela pode estar na bexiga, ela pode estar no intestino, ela pode estar em qualquer órgão dessa região. E a endometriose intestinal é muito frequente porque, geralmente, o sangue reflui para a parte posterior. E aí, se a gente analisar assim, então é bexiga, útero e intestino. Então, ela acaba ficando nesse espaço entre o útero e o intestino. E infiltra ali, porque ela vai buscar onde tem suprimento de sangue. E acaba infiltrando. E os principais sintomas que você tem da endometriose intestinal é sangramento, dor na evacuação. Então, são coisas que, às vezes, é daí que vem o diagnóstico. E é o alerta, né? Então, a endometriose ela pode não ter sintoma algum, como pode ter esse tipo de sintoma que é extremamente desconfortável. E existe como prevenir a doença? A gente tem falado muito de prevenção, realmente, e eu acho que o mais importante é a gente ter um autoconhecimento. Então, eu observar e eu saber o que está diferente em mim. Então, a dor da endometriose ela é uma dor progressiva. Então, esse fluxo menstrual dói, o próximo vai doer um pouco mais e o outro um pouco mais, e assim vai sucessivamente.
Então, esse fator que a paciente vai trazer para a gente, ele é fundamental. Então, se eu não sei nem quando foi minha menstruação, por exemplo, eu não vou conseguir nem identificar com relação a essa dor. Então, essa é uma forma de você se conhecer. E a outra é você também entra nisso daí, que é a questão do estresse, da ansiedade, e que hoje a gente é assim, né? Por isso que fala que é a doença da mulher moderna. Porque hoje as mulheres, elas assumem um papel que era um papel de homem até um tempo atrás. Então, a gente começa a ter reflexos disso. Então, uma atividade física equilibrada, uma alimentação adequada. Então, isso é a única forma que você consegue prevenir realmente a endometriose. E é legal realmente, né, manter esse alerta para que as pessoas realmente se preocupem com a saúde, se realmente perceber alguma coisa diferenciada, procurar realmente o médico especialista. Você falou aí do controle, né, que às vezes a mulher nem sabe quando foi a última menstruação. Hoje a gente já tem aí a tecnologia, né, com aplicativos que você consegue controlar tudo. A intensidade do fluxo, o tipo de dor que você teve. E aí, com essas informações, você chegar no médico, fica muito mais fácil o diagnóstico, né? Sem dúvida, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então, a gente digita no Google tantas coisas, né? Por exemplo, endometriose, aparecer de tudo lá. Tudo. E você tem que usar isso a seu favor também. Hoje todo mundo está com o telefone na mão o tempo todo, então você tem que adquirir o hábito de anotar ali todas as coisas que acontecem com você. Tem infinitos aplicativos, eu uso um aplicativo e é super tranquilo de você usar e de você estar sempre ali disponível. Então, por exemplo, dor de cabeça, cólica, então tudo isso tem lá. Ah, tá certo. Então, doutora, obrigada pela presença aqui no nosso programa. É sempre bom recebê-la para esclarecer aqui todas as nossas dúvidas, ainda mais quando a sugestão veio, né, de alguém que nos assiste. Muito obrigada pela presença e te aguardo em breve aqui. Obrigada, Alice, obrigada pela oportunidade e estou aqui disponível para sempre que você precisar. Obrigada. É isso aí, gente. Acompanharam, né, um pouquinho da entrevista aqui falando sobre endometriose com a doutora Carol Profeta, e eu já falei para vocês que a gente vai ter música aqui, né, e eu queria aproveitar para a gente apresentar aqui o grupo para vocês, o É Pra Sambar, o pessoal que veio lá da cidade vizinha aqui de Tupã, vai se apresentar aqui no final de semana e vieram alegrar ainda mais o nosso programa hoje. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos ao programa. Boa noite. Um prazer recebê-los, viu? Tá, o Rafael tá com o microfone aí? O Macarrão, então vamos lá. Seja bem-vindo, né? Apresenta o grupo aí pra gente. Isso aí, muito obrigado desde já pela oportunidade. Você abriu aí. Boa noite também para todos os telespectadores do programa Mulher. E vou apresentar o grupo: Rafael Tic-Tac no violão cavaco, Paulinho guitarra e violão também, Thiago, na verdade ele é baterista, mas eu veio fazer um freelance que a gente não veio com a banda completa, e Pedrinho, pandeiro, percussão geral. E até destacar, né, que vocês trouxeram uma versão reduzida aqui do grupo, né, para o nosso programa, mas o grupo é maior aí, tem mais integrantes, né, Macarrão? Ficou back vocal, ficou percussão, bateria. Estrutura completa mesmo. Estrutura completa. Então tá, eu vou pedir pra gente encerrar esse bloco com vocês já começando a cantar aí, e aí a gente continua batendo papo nos próximos blocos, pode ser? Bora lá. Então vamos pro intervalo ouvindo É Pra Sambar. Nossa primeira vez, desde que você chegou, desde que você me olhou, eu te amei, amei.
muito mais. Pensa em nós, olha pra